Tem uma amiga minha que fala uma coisa que define o que eu quero dizer. Que ela fala que dentro de toda mulher de 60 anos tem uma menina de 20 falando: o que aconteceu? Matematicamente, o presente não existe. Por quê? Porque numa linha do tempo, cada instante é um ponto. E um ponto não tem duração. Então, quando você fala, esse é o presente, já foi. Eu perdi minha mãe em janeiro desse ano. E no dia seguinte eu falei: ih, caramba, eu envelheci. Mas eu, com o passar do tempo, tendo filhos e agora tendo 2 netos, eu percebi que nada é mais importante nesse momento do que a gente tentar resgatar a nossa relação com o planeta. É que a gente foi vencido pelo discurso, a rede, a internet, ela tem muito discurso para pouco fato, muita opinião para pouca história, as pessoas não contam história. Os físicos são os Peter Pans da sociedade. Porque são as pessoas que sempre ficam perguntando por quê, por quê, por quê? Aquela coisa, né, da pergunta, da inquietude do não saber, né? E a gente usa toda a nossa criatividade para o nosso trabalho, né? Para fazer o relatório para o chefe, para fazer as coisas todas. E as pessoas chegam nas suas casas, nas suas vidas, né? Põem mais uma tela na frente, já não basta o dia que eu tive, e se amortece. E não guarda nem um pouquinho dessa criatividade que você usa para o seu trabalho, para quem paga o seu salário, para a tua vida. A alegria, prazer, precisa de estratégia. Quando você se arrisca, que você está aqui naquela fronteira de eu não sei exatamente onde isso vai dar, é que você cresce enquanto ser humano. Eu devo ter citado a Rita Lee. A Rita Lee que fala isso, que envelheceu. Não é frase minha, foi ela que falou e que eu devo ter citado, que eu acho muito bom, que ela fala que envelhecer é ficar que nem uma ameixa seca, o que é bom é que você vai cagando e andando pra todo mundo. Maravilhoso. Quantas idades a gente tem? Quantos tempos existem dentro do nosso tempo? E foi pensando nos tantos olhares e nas tantas maneiras de viver estes novos tempos do envelhecimento e da maturidade que surgiu o podcast Tantos Tempos. Graças aos avanços da ciência e da saúde, estamos vivendo cada vez mais. Para ter uma vida longa e com mais saúde, é fundamental que exista um cuidado específico e especializado para essa etapa da vida. A Prevent Senior nasceu com este propósito: ser um plano de saúde pensado e desenhado para os sêniors. Em quase 3 décadas de existência, os médicos e profissionais de saúde da Prevent Senior ganharam uma experiência com o cuidado das pessoas idosas que poucos profissionais têm. Prevent Senior tem hoje mais de 500 mil beneficiários e 45 unidades. E o mais importante, um olhar humano para a saúde, com respeito, inteligência e tecnologia, porque a Prevent Senior acredita que a saúde pode e deve ser mais humana. Esse episódio do Tantos Tempos tem o apoio da Prevent Senior. Para saber mais, acesse o site através desse QR Code que nós vamos deixar aqui na tela. Meu nome é Candice Pome, tenho 51 anos, sou psicóloga e pesquisadora em longevidade e este é mais um episódio do Tantos Tempos. Hoje temos a honra de receber aqui a atriz Denise Fraga e o físico, astrônomo e professor Marcelo Gleiser. Sejam muito bem-vindos, é um prazer enorme, Marcelo e Denise, vocês estarem aqui com a gente. Mais uma dupla sonhada aqui pela nossa produção e hoje trazida à vida. A gente começa sempre o podcast, esse podcast que fala sobre a passagem do tempo. A gente sempre começa com a pergunta: quando é que a gente fica velho? Denise, quando é que a gente fica velho? Oh, que surpresa. Não, eu acho que... Bom, eu vou falar então uma coisa já de cara. Eu perdi minha mãe em janeiro desse ano. E no dia seguinte eu falei: ih, caramba, eu envelheci. É muito louco essa coisa da perda da mãe, porque foi a hora que realmente eu falei: ih, eu envelheci, né? Porque também eu fiz 60, tem um monte de coisas também. Mas eu acho que tem alguma coisa. Primeiro, uma dor no joelho. Que eu falo que a gente fica... a gente tá de mochila nas costas e tênis, mas a gente tem dor no joelho, né? A gente tem uma coisa jovem, eu sinto que a nossa geração tem uma coisa de ser muito diferente do layout dos nossos pais na nossa idade. Verdade. Mas a gente tem dor no joelho também, porque também a gente... né? E eu acho que para as mulheres a menopausa, sem dúvida, né? É um marco, assim, é um negócio esquisitíssimo, uns sintomas estranhíssimos. E eu acho que tem uns sinais, assim, que aí que você fala: ih,
envelheci. Os códigos que a vida vem trazendo, né? A perda, a mudança do corpo, tudo isso leva para esse momento da gente lembrar o tempo tá passando. São sinais claros, né? Mais claros. Marcelo, e para você? Então, eu, como bom otimista, eu digo o seguinte, que idade é um número e velhice é um estado de espírito. Eu acho que você pode ser velho com 30 anos e você pode ser jovem com 80. É uma questão de perspectiva. É claro que o corpo te conta histórias, né? Fala, o joelho é bom, porque eu sou corredor, então o joelho é um problema, né? Mas eu acho que tem uma coisa da tua atitude com relação à passagem do tempo, né? Em vez de ser uma coisa de uma perda, de ser uma coisa de uma gratidão, né? De você celebrar cada dia como mais um presente, né? E para mim, isso, vamos dizer assim, não esconde, porque você não pode esconder a passagem do tempo. Você tem que abraçar a passagem do tempo e celebrar o fato de que ela acontece e faz da sua vida uma coisa que vale a pena, né? Então, para mim, é por aí. Por isso que eu falo em estado de espírito, né? E você acha que quanto mais o tempo vai passando, essa consciência sobre a passagem do tempo, ela se intensifica? Com certeza, né? Porque quando você é jovem, você é imortal, né? Eu tenho um filho adolescente, ele é imortal, né? Quer dizer, na cabeça dele ele é imortal, né? E eu também fui assim, imagino que vocês também, né? Sim. Aquela coisa que né? Mas o que acontece é que é irreversível, né? É uma coisa que não tem jeito, né? Eu, como físico, as pessoas sempre me perguntam, será que não dá para viajar no tempo para o passado? Eu falei, não, só para frente, né? O tempo vai, né? Então, não tem como esconder isso. E talvez porque eu gosto muito de atletismo, de correr, de andar em montanha e tal, você vai sentindo como o seu corpo vai mudando. Então, os seus parâmetros do que você pode fazer, o quanto você pode caminhar e tal. Estava falando com a Denise, ela falou que ela fez uma caminhada de 4 dias aí, né? Maravilha isso, né? Mas você faz isso com 25, 30 anos é uma coisa, você faz isso com 50 e poucos anos é uma outra coisa, mas não deixa de ser significativo e inspirador, né? A passagem do tempo ela é muito subjetiva de acordo com o que a gente encara e o que a gente acredita da vida também, né? É que eu já tô me sentindo uma pessimista, assim, quando o Marcelo falou, mas eu falei assim, quero dizer que eu também acredito nisso que o Marcelo falou. Mas eu acho que tem sinais claros, mas eu acho que essa coisa de você não... Tem uma amiga minha que fala uma coisa que define o que eu quero dizer, que ela fala que dentro de toda mulher de 60 anos tem uma menina de 20 falando, o que aconteceu? Porque, na também, verdade, você não sente, eu não me sinto, você não sente, eu não tenho essa velhice da alma, assim, Exato. não é possível. Mas é esses sustos físicos, eu acho, que dá, né? E você, de repente, olhar para trás e ver, quando você vai contando, assim, as peças que você fez, as coisas que você... Aí você vai falando, caramba, nossa, olha quanto! E você eu não fico contando o tempo, nem quantas peças eu fiz, né? O que eu fiz. Mas quando você se dá conta disso, dá esse susto, né? E eu acho que vem acompanhado sempre de talvez uma angústia dessa coisa que escorre, como o Marcelo falou, é um negócio que escorre, o tempo escorre. E agora a gente, catalisada pela vida digital, essa velocidade que foi impingida aos nossos dias, você tem uma sensação eterna de estar escorregando. Eu tenho uma sensação o tempo inteiro de estar numa correnteza, né? Antes eu tinha uma sensação que eu estava numa correnteza e que as coisas passavam por mim, assim. Agora eu tenho a sensação que eu tô também na correnteza, com as coisas passando e às vezes elas voltam. E eu tinha uma ansiedade muito grande, né, de aproveitar cada experiência em sua plenitude, né? Mas eu acho que tem uma coisa clara que nos foi roubada. Foi a plenitude, a profundidade das experiências. Eu digo nessa vida, numa metrópole, né? Marcelo tá falando que ele tá morando agora na Itália, eu fiquei com inveja. Eu falei assim, essa vida menor, eu tenho uma inveja danada, assim, E as pessoas sábias estão fazendo a sua vida menor mesmo para voltar a ter a fixação das experiências, a plenitude, né? Marcelo, a gente sempre fala que esse podcast não é
falar sobre envelhecimento, aqui a gente fala sobre a vida. E do ponto de vista da física, da ciência, entender a passagem do tempo, o que essa ciência pode nos ajudar a entender de maneira mais filosófica sobre a passagem do tempo? Você sabe que teve um grande debate em 1922 entre o Einstein e o maior filósofo da Europa da época, que chamava Henri Bergson, sobre o tempo, né? E a discussão era qual o tempo que é o tempo correto, o tempo do cientista, do físico ou o tempo do filósofo, né? E o Einstein dizia que essa pergunta está errada, que só existe um tempo. Isso daí em 1922, ele estava com uns quase 50 anos. Só existe um tempo que é o tempo dos cientistas, né? Que o tempo vai para frente, você pode mapear ele numa linha, né? Aquela coisa da linha do tempo, né? Cada segundo é um tracinho na linha, etc. E esse é o tempo. E, obviamente, com a teoria da relatividade dá para mudar um pouquinho, porque o fluxo do tempo pode ser alterado e tal, mas o tempo sempre vai para frente. E o Bergson dizia que não, que existe esse tempo aí, que é o tempo que você mapeia as coisas que estão acontecendo no mundo, né? O tempo é uma medida de transformação na física, né? Se as coisas não mudam, você não precisa medir o tempo, né? Tá mudando, então como tá mudando, quão rápido tá mudando. Mas a percepção psicológica da passagem do tempo, que não é mapeada pela ciência, é a que realmente importa para o ser humano. Então ele fala do que ele chamou um conceito de duração. O presente. Matematicamente, o presente não existe. Por quê? Porque numa linha do tempo, cada instante é um ponto. E um ponto não tem duração. Então, quando você fala, esse é o presente, já foi. Entendeu? Não tem presente. Então, o presente não existe, matematicamente falando. É um ponto que tem volume zero. Lembra? Geometria, o ponto tem volume zero. E o Bergson falou, não, você sabe o que é o presente, porque o cérebro... Ele não falou isso dessa forma na época, mas... A gente pode falar, o cérebro constrói uma percepção do que é esse momento em que a gente está dividindo aqui, nós três, né? Que tem eles até dá para medir, é mais ou menos 3 segundos que a gente chama de presente, que o cérebro constrói essa percepção do presente. Você olha, você escuta, você está sentado, você vê as coisas que estão acontecendo, você fala... Tá bom, aqui é esse momento atual. Aí ele vai passando, é uma espécie de uma janela de tempo que vai passando assim, né? E para nós, psicologicamente, esse tempo é muito mais significativo do que o tempo matemático. E no final da vida, o Einstein se arrepende um pouco dessa caracterização que ele falou, é assim, entendeu? Porque ele, talvez com os seus 60, 70 anos, tivesse começado a pensar que não, tem essa outra maneira a gente olhar para o tempo, que é a maneira que, para nós, é que mais faz sentido. Isso pode ter a ver também com a reflexão dos gregos que falava sobre o tempo Cronos e o tempo Kairos. Exatamente. Também, né? Do presente. E Denise, você quando está numa atuação, numa peça, como é que você vive essa passagem do tempo? Porque você interpreta muitos personagens. Você vai para frente, vai para trás no tempo, o tempo inteiro do ponto de vista de encarnar ideias, vidas. Como você vive esse tempo? Mas o teatro tem essa coisa do presente, né? Quer dizer, esse presente que escapa. Tudo pode acontecer ali. Tudo pode acontecer. E às vezes você tem essas chispas de esses insights, esses instantes únicos de uma compreensão dessa preciosidade, dessa crença, desse sonho comum, esse pacto de sonho comum, que é o teatro, né? Que a gente faz ali para a gente se ver, né? É muito bonito, assim. Eu até dei uma entortada na sua pergunta, mas é que você falou exatamente essa coisa do tempo no teatro, para mim é profundamente cara. Não, a jornada da resposta vale todo o tempo que a gente gasta aqui. Marcelo, sobre o que é aparentemente banal, né? Você defende muito essa reconexão com a natureza. Eu acho que no seu último livro é quase como um chamado de como é que a gente sai desse momento de sacralização da terra, e quanto mais a gente evolui cientificamente, quanto mais as religiões vão evoluindo, a gente deixa de perceber a terra como esse lugar sagrado que a gente vive, e
o impacto que isso tem na nossa vida daqui para frente, né? Como que você percebe isso? Eu vou responder, mas eu tenho que contar uma história. Essa peça do Galileu, eu dou um curso numa universidade chamada Física para Poetas. E um dos trabalhos de fim de curso é um grupo de alunos atua a peça do Galileu. Eles fazem uma leitura dramática da peça. Então, todo ano eu demais. escuto e vejo essa peça do Galileu com um grupo diferente de alunos. Então, Ai, que maravilha, porque ela é Marcelo. tão poderosa. Não né? é um Fantástica. poder. E eu vou te falar, é assim, quando eu li, eu fiquei tão tomada por aquilo que eu sei que não era, era uma ideia fracassada em si eu fazer o Galileu. Foi um sucesso, a gente ficou quase 2 anos em cartaz. Mas eu acho que eu queria tanto dizer aquele texto por causa disso. Eu aconselho todo mundo a ler A Vida de Galileu do Brecht. Eu fiz até uma outra versão online na pandemia, Uau. que chama Galileu e Eu, A Arte da Dúvida. Uau, eu preciso Olha ver só. isso. Porque Fantástico. A arte da dúvida, que é a alma da ciência. Que é exatamente, Não sei. Vocês acham que com o passar do tempo a gente se pergunta mais? A gente tem mais dúvidas? Olha, Ou a gente tem mais certezas? Eu acho que deveria. Eu acho que deveriam ter mais dúvidas. Mas eu acho que, pelo menos no meu caso, a minha vida é exatamente isso. Quanto mais o tempo vai passando, mais perguntas eu faço sobre aspectos diferentes do que significa ser humano, né? Então eu começo a misturar a ciência com filosofia, com história, com arte. E porque todas essas respostas são um pedacinho da grande resposta que a gente nunca vai ter, né? Do que significa ser humano, né? Então, um pouco assim. Mas voltando à sua pergunta... Sobre a que é sacralização da super Terra. O que aconteceu é que, eu não vou falar muito porque a gente não tem tanto tempo assim, mas muito rapidamente, quando houve a Revolução Agrária, mais ou menos uns 10 mil anos atrás, né, as pessoas começaram a entender que elas podiam plantar em vez de caçar e pegar frutos, né, nas florestas e tal, e começaram a achar que elas podiam dominar a natureza, porque afinal de contas plantar é isso, né? Quando você planta com a intenção de aumentar a quantidade, você está interferindo na dinâmica do mundo natural, né? E no caso ali deu certo. As comunidades cresceram, elas viraram cidades-mercado, começaram a ficar cada vez maiores. Aí quando você bota um monte de gente no mesmo lugar, você tem que ter uma hierarquia de poder, você começa a ter os líderes, os reis, os imperadores e tal. E aí a tecnologia sempre foi muito aliada a essa questão de como que a gente pode manipular a natureza de forma a maximizar a nossa possibilidade de sobrevivência aqui, né? Sempre foi assim, né? Então sempre teve uma aliança entre a ciência, o Estado e os poderes econômicos. Isso daí é parte da história. Tanto que o Galileu, ele foi muito espertinho, né? Porque ele era o cara que buscava os patronos. Então ele pegou lá o Cosimo de Médici II, e que foi o patrono dele, né? Mas o ponto é o seguinte, que infelizmente esse sucesso começou com a economia agrária e obviamente depois da Revolução Industrial, veio acoplado com um distanciamento da natureza. E você vê a transição, né? As culturas indígenas têm uma tradição animista, em que os espíritos estão presentes, né? Tudo tem espírito, a natureza é uma entidade viva. E com a Revolução Agrária veio o monoteísmo, em que Deus vai lá para cima, sai da terra. Se distancia. A terra fica desprotegida dos espíritos, dos deuses. Ela passa a virar uma comodidade, um objeto que pode ser, então, explorado. Você lê lá no Antigo Testamento, fala, toma aí, essencialmente, para resumir, Deus falou, toma aí, é tua, né? A terra, os bichos e tal. E essa narrativa nos trouxe aqui até hoje, né? Que é quanto mais a gente evoluiu, menos a natureza importa, ao ponto que a gente chegou agora, em que a gente está ali no precipício, na beira do precipício da civilização. Eu chamo isso que dá uma grande ameaça do nosso projeto de civilização, é justamente esse nosso profundo, não é nem um descaso, é um desconhecimento total da nossa relação com o mundo natural. Então, esse livro e tudo que eu estou fazendo agora tem a ver um pouco como que a gente pode resgatar essa sacralidade do mundo natural. Porque você falar que o mundo vai acabar, esses cenários distópicos, ninguém está mudando de opinião ou mudando os seus hábitos por causa disso, né?
Então, eu acho que você tem que cultivar uma certa espiritualidade completamente secular, nada a ver com nenhuma religião organizada, que é essa conexão com o mundo natural. E quando você respira, a palavra respira é espírito, né? Então, quando você inspira, você está trazendo o espírito para dentro. Que espírito? O mundo. E quando você expira, você está botando esse espírito para fora. Então, quando você fala isso acoplado com a ciência, você vê o que a gente respira? Oxigênio. Né? E o que as plantas botam para fora? Oxigênio. Então, o que elas expiram, a gente inspira. O que a gente expira, gás carbônico, elas inspiram. Então, você tem uma profunda conexão entre todas as formas de vida, animais e vegetais. Né? Então, esse planeta é uma entidade viva. Né? E o que é mais incrível dessa história, estou aqui resumindo desesperadamente tudo, é que nós somos esse aglomerado de matéria que é capaz de entender isso tudo num planeta incrivelmente raro no universo. E a gente agora sabe disso, que a gente vê os outros planetas e está tudo... Aqui no Sistema Solar, só o Elon Musk pode ir lá para Marte, ficar por lá numa boa, entendeu? O resto, ninguém quer ir, né? Quer dizer, até tem uns loucos que querem ir, mas o ponto é que a nossa salvação só pode ser aqui, né? Então a gente precisa realmente redefinir a história, recontar a história de quem nós somos. Marcelo, o que estar na sua 6ª década de vida empresta para a construção desse livro e desses pensamentos? Eu tenho a liberdade econômica, profissional e intelectual de me reinventar. Então você passa, vamos dizer, no meu caso, eu passei a vida inteira no mundo acadêmico, físico-teórico, publicando artigo e tal, e livros, né? Eu nunca esqueci desse lado de que ciência é cultura e você tem que dividir isso com o público, né? Então isso faz parte da minha identidade, vamos dizer assim. Mas eu, com o passar do tempo, tendo filhos e agora tendo 2 netos, eu percebi que nada é mais importante nesse momento do que a gente tentar resgatar a nossa relação com o planeta. Então eu estou investindo tudo a isso, né? Inclusive esse projeto lá na Toscana, que... Quando você vier me visitar, eu vou te levar no Museu Galileu, vou fazer um tour. Eu tive lá. Ah, mas não comigo. Não mesmo, isso seria Isso seria uma coisa incrível, sim. Em Firenze, né? É em Firenze. É um museu que é pertinho da Galeria Uffizi, que é onde todo mundo vai, e esse daí ninguém vai. Escondidinho ali. Espetacular. É maravilhoso. Que incrível. Ai, nossa, Incrível. Agora, tá vendo? Vai ter que fazer de novo, eu Denise, falei essa pro Marcelo, peça. eu fiquei ouvindo o Marcelo para vir aqui, que eu conhecia o Marcelo, mas eu, assim, de nome, não... E eu falei assim, dentro dessa síndrome de livraria minha, falou assim, e agora eu vou ter que fazer um curso com o Marcelo, eu vou ter que ler todos os livros do Marcelo. Que incrível. Não, a gente já vai falar do projeto já, porque é uma coisa bastante importante. Mas, Denise, enquanto o Marcelo está falando da desconexão, né, com o planeta, com a natureza, a gente vive num momento de polarização onde a gente se desconecta muito do outro também, né? Do humano, do outro humano que é muito parecido com a gente. E você tem uma frase que diz assim, se você tentar não ter medo do outro, você vai mais ganhar do que perder. E você falou isso numa entrevista recente. E quando é que a gente... como é que a gente se abre durante a velhice ou durante o envelhecimento para estar mais com o outro? Porque a gente entende que juventude é a abertura. Juventude, eu quero estar com o outro. Como é que, com o passar do tempo, a gente segue ou busca essa conexão ainda? Então, bom, eu já vou resumir. Não, mas é que assim, eu acho, Candice, que tem um negócio... A gente, a princípio, achava que a juventude é a abertura, né? E o Marcelo estava falando esse negócio, o que você... tem de certeza, eu sinto que eu tenho mais dúvidas. E eu acho que isso é um exercício, e eu tenho feito isso, porque eu recebo o público na porta já há muitos anos, desde 2008, primeiro fazia parte da encenação, e depois aquilo virou parte da minha vida, perceber quem está ali, para quem que eu vou falar, ver um pouco da cara dessa plateia antes de começar. Eu acho isso fundamental hoje, e no Eu de Você, como era uma peça feita em cima de cartas recebidas das pessoas,
a gente resolveu conversar com a plateia. E agora eu fico lá meia hora antes, às vezes mais, conversando com a plateia antes de começar e conversando mesmo. Não é fazendo um show. Inclusive, eu acho que você tem que fazer hoje um exercício real de fixar a sua atenção nos olhos de alguém. Isso é exercício, porque tudo vai. A nossa atenção foi dinamitada, foi estilhaçada, você vai querer olhar no seu celular, você vai querer prestar atenção naquele carro que está passando ali, no que o Marcelo está achando, né? A sua atenção o tempo inteiro a gente está assim, a gente está treinado para estar assim. Então, o foco é um exercício. E é isso que eu digo, quando você faz, e quando eu fiz isso, de chegar para alguém e falar assim, oi, como é que se chama? Ah, Candice, o que você faz? Ah, eu sou psicóloga, eu trabalhei tal. E aí eu falo, ela é sua filha, né? Assim, e aí você começar a, nossa, bonita a sua bota. Aí essa presença da pessoa, essa construçãozinha banal que você vai começando ali, aquilo vai te dando. E aí você tem uma hora que sai um fiozinho dessa pessoa e você puxa esse fiozinho e vem uma história. Na hora que vem uma história, e eu acho que é a nossa grande síndrome, é que a gente foi vencido pelo discurso, tem a rede, a internet, ela tem muito discurso para pouco fato, muita opinião para pouca história, as pessoas não contam história. E aquela velha coisa que a nossa avó falava, né? Mas vale um exemplo do que 1000 argumentos. Os cientistas sabem muito bem disso, né, Marcelo? Porque, na verdade, com um exemplo e com uma história, com uma vivência, você conta tanta coisa. E eu acho que foi sem querer, mas acabou sendo depois o meu grande interesse, essa coisa da história cotidiana no meu trabalho, de pegar, né, eu fiz o Retrato Falado na televisão muitos anos também, que eram histórias cotidianas, e agora o Eu de Você, que eu já faço desde 2019, e é uma peça que acaba, eu vou também depois logo para o saguão, não só porque as pessoas querem tirar foto e tal, mas aí eu pergunto, aí eu fico ali na conversa, e o que eu tenho de histórias brotando da história é muito grande e é de uma riqueza, né? A vida é muito rica, né, gente? É isso que a gente... É a beleza do ordinário e que vira extraordinário porque a gente está dando luz e atenção para aquela história. E sabe uma coisa que eu acho mesmo, Candice, para terminar, assim, o teatro, e eu vi isso tanto no Eu de Você como o Que Só Sabemos Juntos, por ele colocar essa luz da poesia, da beleza em cima da vida cotidiana, as pessoas... Você vê alguém sendo tocado pelo teatro é de uma beleza imensa, porque é aquela pessoa recuperando o fascínio pela existência. Aquela pessoa realmente ali se sentindo numa fraternidade com aquelas pessoas que estão ali. Eu acho que as pessoas vão ao teatro, quem descobrir e quiser descobrir esse prazer. Tem um texto que eu falo da Simone de Beauvoir que fala... o artista, não é à toa que os artistas relatam experiências terríveis. Através da arte, nós universalizamos essas experiências e permitimos que o público reconheça nos seus sofrimentos individuais o consolo da fraternidade. Essa é a função essencial da arte, superar a solidão, que é comum a todos nós e que, no entanto, faz com que nos tornemos estranhos uns aos outros. Uau. É muito bom, Que né? lindo. E é essa conexão humana, né, que nos faz tão humanos, tão normais e tão especiais, tão diferentes, né, perante a vida, no final das contas. E a gente estava falando de fatos aqui, né, Marcelo? Você não só vive de fatos, mas a gente sabe que quanto mais fatos, a ciência pode mudar uma narrativa conforme fatos vão chegando. E quanto mais anos de vida você tem mudado sua narrativa, por exemplo, a respeito da espiritualidade, da conexão com o invisível, da conexão com o cosmos, mas com o coletivo humano? Boa. Eu, quando era garoto, eu era totalmente místico. Tipo, adolescente, né? Eu adorava as ideias assim mais abstratas sobre o universo, sobre o mistério da existência e tal. Lia Jung a beça, coisas do gênero. Mas aí eu embarquei na carreira da física e quando você tenta ter sucesso nessa carreira é extremamente competitiva, né? Nos Estados Unidos e você tem que focar, né?
Eu foquei e tive que trabalhar duro para ter a carreira que eu tive lá e tal. Mas eu nunca abandonei isso, né? Então, quando eu criei esse curso Física para Poetas, por exemplo, obviamente a ideia ali era trazer poesia para a ciência, né? De você não só trazer poesia, mas uma espiritualidade para a ciência. E quando você começa a olhar a vida das pessoas mais importantes no passado da ciência, todos eles, sem exceção, inclusive o Galileu, eram pessoas religiosas. O Newton, Uhum. o Copérnico, o Kepler, o Galileu, eles dedicaram o trabalho deles a Deus, né? A motivação principal deles era essa. A ciência era um veículo de transcendência, de você usar aquele conhecimento para chegar mais perto dessa noção abstrata de um Deus criador, no caso deles e tal, né? O Einstein também. O Einstein era um cara que ele nunca se falou místico, mas se você lê as coisas que ele escreveu, principalmente no final da vida dele, ele fala, né, que o sentimento religioso cósmico é o grande motivador da criatividade nas artes e nas ciências, né? Ele diz, quem não se enamora pelo mistério é como uma vela que se apagou. Então, é mistério com M maiúsculo. Então, quer dizer, eu sempre fui assim, né? E agora eu digo direto que eu sou um físico totalmente espiritualizado. Eu faço isso porque me permite a me aproximar do mistério da existência. E o objetivo não é responder todas as perguntas. O objetivo é ser capaz de fazer as perguntas e se aproximar um pouquinho dessas grandes questões da onde nós viemos, né? Como surgiu o universo, a vida, a mente, né? Quem somos nós? Então, eu diria que é uma ciência existencial, praticamente, né? E a noção do espírito, ela é totalmente parte disso, porque o que é espiritualidade, né? A espiritualidade é essa percepção de que existe uma realidade muito maior do que nós somos e que nós, seres humanos, temos a capacidade de se emocionar, se maravilhar e de transcender um pouco os limites do espaço, do tempo, nesses momentos de comunhão grande com esse mistério da existência. Então, para mim, a busca é essa, né? A busca sempre foi essa. Eu, quando era garoto, eu queria fazer análise com Hélio Pellegrino, né? O grande Hélio Pellegrino e tal. Daí eu fui no consultório dele, a minha professora de física era a ex-mulher dele, ela conseguiu uma entrevista com o Pellegrino. Eu falei, caramba, né? Aí eu fui, eu contei todas as histórias de drama e perda da minha vida. Eu perdi minha mãe com 6 anos. Então, isso daí deu uma acelerada na minha percepção do tempo, na percepção da perda, que é quase que injusta, né? Uma criança de 6 anos, assim. Mas esse foi o grande, vamos dizer, evento transformador na minha vida. Porque tudo mais que eu fiz foi relacionado com isso. Daí eu contei isso para ele, mas na época eu já estava fazendo física, estudando taoísmo, adorando essas coisas todas. Também falei sobre isso. Aí eu perguntei no final da história, e aí, quando que a gente pode se encontrar? Aí ele olha para mim e fala, não, Marcelo, você não precisa disso, não. Você não precisa fazer análise. Eu falei, mas como não? Eu fiquei horrorizado, né? Preciso, todo mundo faz, eu também quero. Aí ele falou, não, ele falou uma coisa que eu sempre gosto de repetir, que eu acho que tem tudo a ver com a passagem do tempo, que é a seguinte, ele falou que para mim a análise é a procura. É você, através da sua procura, você se autocurar. E se você tem um senso de propósito, uma busca, uma identificação com essa sua procura, você vai estar sempre crescendo, se autocurando e, às vezes, reinventando quem você é, né? E, para mim, a minha vida sempre foi um pouco isso, né? Uma questão de de vez em quando, eu me reinvento enquanto pessoa, né? E mudo de assunto no que eu estou fazendo. Hoje em dia, eu trabalho com busca por vida extraterrestre, não tem nada a ver com o que eu fazia há 20, 30 anos atrás. E mudo a vida fisicamente também, né? Esse é o 4º país que eu moro agora. É para poder entender um pouco melhor quem nós somos, né? E sempre, quando você se arrisca, que você está aqui naquela fronteira de eu não sei exatamente onde isso vai dar, é que você cresce enquanto ser humano, né? Essa Então, procura segue. essa procura é fundamental. Denise, o que... Forte, né? Fala aí, Marcelo. Quanto tempo a gente tem? Falei, passa rápido demais. Essa
procura que o Marcelo está falando, a gente entende também que o que maravilhava a gente aos 20 é diferente do que maravilha a gente aos 50, aos 60. Você sente isso? Então, como eu falei, eu sinto mais, porque eu tenho mais capacidade hoje de querer tudo. Eu acho muito difícil dizer não. Eu tenho muita pena das pessoas que falam, né? Você fala, vamos não sei aonde, a pessoa fala assim, mas não vou mesmo. Eu sempre falo que assim, que você tem que fazer o teste da mímica. Sabe aquele almoço de família que tá todo mundo lá, meio cansado, conversando aquela coisa que se conversou na semana passada, né? Essas coisas que a gente conversa, proteína, Desopilando a carboidrato, essas coisas, colesterol. E aí, você fala assim, vamos brincar de mímica? A pessoa, o quê? A gente tá conversando, Denise. Eu falo, não, vamos brincar de mímica. Não, agora não. Aí você fica meio inadequada. Mas eu acho que pra gente atingir certas coisas, como a gente tem que atravessar o ridículo. Quando você consegue atravessar esse ridículo, não que eu vá brincar de mímica todo domingo, é um teste, tá? Mas aí quando você propõe, aí não, então tá, quem quer? Aí a pessoa, não, fica aquele mal-estar. Denise quer brincar de mímica. Ela é artista. Aquela coisa. Dá um desconto. Aí 4 vem, 2, você forma aquele grupo mínimo de 2. E a gente brinca aqui. E quando você vê, tá em cima do sofá aquele tio rabugento que foi o primeiro a dizer não, falando o nome do filme. Gritando, carruagens de fogo. Né? E é louco, porque a gente quer brincar. A alegria é um negócio contagiante. Se você faz, sei lá, nessas... Né, qualquer coisa que você faça proponha uma brincadeira, né? Eu faço isso, agora eu tenho estratégias você tem que botar o prazer na agenda. Sempre gostei de samba. Esperava chegar uma festa para eu cantar e dançar samba. E quando chegar... Aí agora eu pus na agenda. Uma vez por mês eu faço uma roda de samba com os meus amigos, né? Você botar o prazer na agenda. Mas não é fácil não, porque a gente vai nessa vida funcional sendo levado ao pragmatismo, ao que rende, ao que precisa, né? O que precisa, né? Tem muita gente deixando de ir em festa de aniversário porque tem aula de pilates. E pilates é porque eu preciso. E também tem que fazer pilates, tem que fazer exercício. Mas a alegria precisa de estratégia, precisa de enxada na terra, eu acho. Tá na agenda. Né? Tem que pôr na agenda. Como todas as outras coisas estão. E que essa coisa muito de quanto mais a gente envelhece ou quanto mais o tempo passa, a gente se distancia um pouco da criança que a gente um dia foi, ou essa criança que ainda tá lá, porque na verdade a gente tem essa pessoa de 20, a de 10, a de 15 dentro da gente também. Marcelo falou uma coisa numa palestra que é muito bacana, que ele pergunta quem era a criança, né? Como era a nossa criança. Por que você faz essa pergunta, Marcelo? Porque eu ainda me sinto assim. Eu acho que tem um físico super famoso, falou uma coisa muito legal. Ele falou que os físicos são os Peter Pans da sociedade. Porque são as pessoas que sempre ficam perguntando por quê, por quê, por quê. Aquela coisa, né, da pergunta, da inquietude do não saber, né? Que é uma coisa, assim, fundamental, né, para você se renovar, né? E ciência é muito isso, né? Quer dizer, não só ciência, mas as artes também. Eu diria que é um flerte com o desconhecido. Você pode fazer você está fazendo a sua peça, sei lá, há 5, 6 anos. Eu imagino que cada vez que você entra no palco, é uma experiência diferente, mesmo que seja a mesma peça. Né? E você tem que ter estratégia para isso também, para que seja diferente, porque tem uma coisa que te amortece se você não cuidar. E essa coisa da criança, desculpa, só para complementar uma coisa que eu acho que é... Você precisa honrar a tua criança. E isso não é só uma frase de efeito. Você tem que pensar que você foi aquela... Eu acho muito curioso, por exemplo, pensa, um menininho de 1 ano e 8 meses, 2 anos no meio da sala. Você põe uma música ritmada. Essa criança faz assim, ó. A música está no nosso corpo. Essa ligação com o ritmo, com a música, essa ligação com esse sagrado tá no nosso corpo. A gente é assim, a gente é meio a reunião de toda essa vida, tudo que tem. E a gente vai deteriorando essa criança, né? Eu sempre falo que eu tenho uma Denizinha sentada no meu ombro, assim, que eu fico olhando ela com as perninhas balançando assim, pequena, sentada. Ela fala o tempo todo pra mim, assim, a hora que você vai fazer comigo. Porque você precisa o tempo inteiro dar essa recuperada, né? E
E, Denise, a gente falou muito sobre essa questão individualmente, né? De como que a gente está ainda conectado com a criança. Mas tem a questão do como viver isso a dois. Você vive um relacionamento longevo. E você tem uma peça com Tony Ramos que fala sobre relacionamento. Como é que é esse envelhecer com o outro? Testemunhando o envelhecer do outro e o outro testemunhando o seu envelhecer. Eu vou responder sua pergunta, mas eu só quero falar um negócio desse da criança ainda. Tem um negócio, tem uma imagem que assim, que eu acho que a gente tem que manter a boca aberta. Porque a criança, você vê que criança, né, pega uma colher, né, faz... Tem uma boca aberta, né? A Camila Amado, grande diretora de teatro, grande mulher de teatro, ela falava um negócio ensinando os atores jovens na escola dela, que ela falava assim, não sabe o que fazer quando o outro ator está falando em cena, abre a boca, recebe na sua boca o texto do outro. É muito bom esse... E eu vejo, vou te falar, digo para vocês, eu olho muito para a plateia e eu acho uma coisa linda. Quando acontece, o teatro ainda é um lugar que propõe um mergulho, né? Porque ele propõe ali que as pessoas desligam o celular, pelo menos. Tem gente que liga, mas vai ficar um pouquinho ali. E nesses 20 minutos iniciais que as pessoas nem olham o celular com medo, porque está no teatro, elas têm a chance de ser capturadas. Se a história é boa, se a peça é boa. E você vai vendo aqueles maridos que foram arrastados por suas mulheres, mal-humorados. Eles começam bem assim... E aí você vai vendo eles levantando um pouco na cadeira e eu vejo uma coisa acontecer que me dá um êxtase de prazer, que é uma coisa assim, ó. E esse abandono do corpo, e esse estado de mergulho, de abandono do corpo. Eu sou otimista também. Eu acredito que o teatro talvez vire o lugar mais precioso e muito procurado, porque talvez seja o lugar que te leve para um mergulho que você não consegue mais ir sozinho. Que nenhuma página de livro você está conseguindo ler, porque você vai sendo estilhaçado pela sua própria mente. E o teatro propõe esse mergulho, né? E é capaz de te capturar para ele. Falo da peça. Eu acho que tem a ver com manter a criança, né? Eu acho que eu e o Luiz, a gente conseguiu um lugar, né? As pessoas perguntam, qual é a receita? Não tem receita. Construção, querer estar junto, a gente... também trabalha junto, a gente tem um ânimo pelo que a gente faz, a gente tem uma parceria ali. E a gente é instigado por isso, né? Por essa criança de cada um, por esse que a gente vai fazer agora, por essa vontade, por essa continuidade, eu acho, né? E aí, a peça que a gente está fazendo, a gente estava fazendo Eu de Você, o Tony viu, o Tony fala uma palavra que ele viu a peça e ficou perturbado. Eu adoro quando ele fala essa palavra perturbado, porque ela faz parte de uma frase que eu adoro, que é: a arte serve para confortar os perturbados e perturbar os confortados. E ele, quando fala que se sentiu perturbado, e ele chegou pra gente e falou, será que eu tô sem fazer teatro há 20 anos, se a gente topava fazer uma coisa com ele? Imagina, com o Tony, que é essa unanimidade, essa coisa que ele é, no Brasil, né? E o Tony veio, e se eu já admirava ele, como o Brasil admira esse artista, e não só esse artista, mas esse homem legal que ele é, esse cara legal, né? Eu passei a admirar muito mais porque era um homem que queria correr perigo a essa altura da vida, com 74 ele estava. E aí ele veio, são duas peças que a gente construiu o texto na sala de ensaio, que não tinha um texto prévio, improvisamos, né, fez toda aquela coisa de rolar no chão o Tony, e você vê o Tony, esse homem que quer se rever. E esse homem que quer se rever virou o tema da peça. A peça, O Que Só Sabemos Juntos, é meio isso, né? Não é exatamente a história de uma relação, porque tem um casal que permeia a peça, discutindo, mas a gente põe esse casal para, na verdade, falar de escuta e falar desse homem, como a gente fala, desse patriarca desmilinguindo, que é esse patriarca cansado. E na época eu estava lendo bastante a Bell Hooks. A Bell Hooks, eu gosto dela porque ela é uma feminista amorosa, e ela fala uma coisa que ela não está fácil para eles também. Eu tenho uma fala na peça que até você estava falando dessa coisa do procura,
e que eu gosto muito desse texto, o texto a gente escreveu junto, Vinícius Calderoni também com a gente na sala de ensaio, mas tem uma fala que eu falo: você acha que o que te cansa são as coisas que eu digo, mas no fundo você está cansado de carregar o peso de ser você mesmo, de ir carregando um monte de coisa que foi perdendo sentido e que você não se preocupou em procurar. No fundo, eu acho que vocês estão todos cansados de viver desse jeito que vocês inventaram aí para viver, de ser aquilo que espero que vocês sejam. É uma coisa simples, mas é uma coisa que essa procura, essa inquietude, e que tem, às vezes, muito a ver com o feminino também, né? Essa coisa desse não sossegar, de ver nuances, né? E eu sinto que muitas vezes essa coisa dos homens héteros, normativos, os patriarcas que acham que precisam estar nesse lugar que nem às vezes eles querem mais, mas eles não conseguem largar Precisa o tal do sustentar leme do aquele lugar. barco, né? Não conseguem largar o privilégio da direção, do dizer para onde ir, o que fazer, como fazer. E Marcelo, você também tem um projeto longo com a sua mulher. Queria que você contasse um pouco sobre isso, como é envelhecer ao lado de outra pessoa e como é seguir fazendo esses planos, por exemplo, a Ilha do Conhecimento, que a gente quer que você conte um pouco sobre esse projeto. Então, essa relação é uma relação que ela transcende o eu, no meu caso. Eu diria que eu não me defino mais sem ela. Isso é uma coisa preciosa, você ter o privilégio de ter uma relação desse jeito, né? É uma coisa que não foi sempre assim, mas tem 30 anos praticamente essa nossa relação, né? E é assim, né? E pela primeira vez ela é psicóloga, né? E especialista em traumas, então barra pesada mesmo, né? E pela primeira vez a gente resolveu, depois da pandemia, a gente sempre teve uma história de amor com a Itália. Desde logo o primeiro ano que a gente estava juntos, a gente foi passar em Roma e o meu anfitrião lá me fez um mapa da Toscana e falou: vai aqui, 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 aqui. Eu fui, a gente se apaixonou para sempre pela Toscana, tipo assim, uma coisa. Voltava lá com frequência, no mesmo lugar, na mesma casa, num vilarejo do século XIII, ridículo, que ninguém conhece, escondidão. E aí a gente um dia falou: vamos um dia voltar para a Itália. Aí, depois da pandemia, eu falei: olha, Carrie, tá na hora, porque o tempo tá passando e eu tô com energia, vamos arrumar um lugar para ficar lá. E a gente estava todo mundo super bem nos Estados Unidos, né? Mas ela topou. Aí eu procurei casas. Aí, dessas casas que eu procurei, surgiu essa, que é um oratório, não é nem uma casa. Ela é uma vila que tem uma igreja do século XVI, que tem origens no século XIII, que tem lá um quadro da Madonna, que supostamente fez 39 milagres lá sancionados pelo bispo de Siena. E tem uma história de peregrinação, porque faz parte de uma rota de peregrinação, que é o Santiago de Compostela da Itália, chama Via Francígena, que vai, na verdade, ela começa na Inglaterra, na Catedral de Canterbury, e termina no Vaticano. E o São Francisco fez esse caminho quando foi pedir lá para o Papa para ordenar a ordem dos franciscanos, né? E, cara, eu me deparei com esse lugar, né? E totalmente acidental. E tinha uma igreja meio abandonada e tal. E durante o século XX, essa vila pertencia a um pintor surrealista italiano chamado Fabrizio Clerici, que era amigo do Salvador Dalí. E o Salvador Dalí passou 10 verões nesse lugar. Então a história tem a história da religião, a história arte. da peregrinação, a história da arte e no coração da Renascença, né? Aí quando eu olhei aquele lugar, eu me transformei, assim, tipo, esse é o lugar que eu sempre quis. E o que eu vou fazer com essa igreja, né? Daí a gente investiu e transformou a igreja, tá belíssima, e criou esse lugar que a gente chama de, em português seria a Ilha do Conhecimento, mas é The Island of Knowledge, ou em italiano é l'Isola della Sapienza. E a gente transformou a igreja no que eu chamo de um retiro para o florescimento humano, que tem várias atividades diferentes, desde grupos que eu trago de empresariados brasileiros e outros de nível alto, mas grupos pequenos em que eu desarmo completamente essa ideia do poder, essa coisa que acabou de falar, do cara que não consegue deixar o leme do barco. Eles já entram ali, ó, vamos deixar, larga o leme. Vamos andar de pé descalço na grama, aqui embaixo do sol, vamos fazer umas meditações sufi com relação ao sol.
vamos fazer uma roda, vamos todo mundo pegar na mão e vamos falar um pouco da vida de cada um. Bom, então o que a gente tenta fazer ali é resgatar o humano por trás dessas histórias que a gente conta, né? Quem é você? Ah, eu sou empresário. Não, não. Quem é você? Sabe? Você é empresário, você trabalha nisso, mas você Sem o não seu é crachá, isso, quem você né? é? As pessoas se definem muito assim. Então tem esse lado, tem um lado que é um think tank, que eu trago filósofos, cientistas, jornalistas, artistas para passarem uma semana lá em imersão total para falar sobre os grandes desafios da humanidade. Então a gente falou sobre a questão da inteligência artificial, mas também tinha uma etnobotânica que fala com as plantas, falando que agora a inteligência das plantas está na moda. As plantas são inteligentes, mesmo sem um cérebro, né? Então se falou muito sobre isso, que é uma coisa absolutamente fascinante. Tem árvore-mãe na floresta que cuida das filhas. Jura? Juro. Sabe, tem uma coisa da maternidade. É incrível isso. Meu Deus. E outros assuntos e tal, né? E então a gente faz isso e também cursos e as pessoas vêm e se transformam. Você vê, não vai dar tempo. Tá vendo? Eu Você vou tá fazer, vendo? Eu vou fazer 61. Aí tem muita coisa para ser feita. Ah, mas é isso. Não, eu tô falando exatamente. aqui, dá muita vontade, né? Fazer Tem muita coisas coisa desse pra jeito. gente Mas então, aprender. Então é isso, quer dizer, a gente está... Primeiro é o nosso primeiro projeto juntos. Isso é uma coisa muito legal. E agora a gente está escrevendo um artigo junto com a criadora da área de psicologia dela sobre espiritualidade e essa área, como se fala isso? Essa escola de psicoterapia que foi fundada lá em Nova York e tem tudo a ver. E também pesquisa de trauma com psicodélicos. Tudo isso está acontecendo lá na Island of Knowledge. Então tem física, tem psicologia, tem religião, tem um pouco de cada coisa. E tem um projeto A2. Um projeto A2 que é maravilhoso, né? Que andando em comédia, Denise, que é muito essa sua veia, né? Que da sua identidade que a gente lembra. Você fez esses dias uma analogia do envelhecimento com uma ameixa seca. O que era isso mesmo? Explica pra gente. É a Rita Lee que fez isso. Eu devo ter citado a Rita Lee. A Rita Lee que fala isso, que envelheceu. Não é frase minha, foi ela que falou e que eu devo ter citado, que eu acho muito bom, que ela fala que envelhecer é ficar que nem uma ameixa seca, o que é bom é que você vai cagando e andando pra todo mundo. Maravilhoso, maravilhoso. A gente não gostaria de encerrar, porque é uma conversa aqui que é um seminário, né, gente? A gente poderia ficar aqui falando, mas a gente queria que vocês deixassem como última mensagem para quem está nos assistindo, o que é uma vida bem vivida, da sua perspectiva, Marcelo? Uma vida bem vivida é uma vida que você todo dia de manhã, quando acorda, quer viver um pouco mais. Bom, eu falo uma coisa, sempre vou aproveitar, já que eu estou aqui do lado do cientista, para me exibir, mas eu sempre falo de uma frase do Einstein, que ele falava dessa nossa capacidade de maravilhar-se. Né, de maravilhar. Eu adoro essa palavra, maravilhar. Se deixar maravilhar. E eu sinto que para você se deixar maravilhar não é fácil, né? Eu acho que você precisa cuidar da sua angústia, porque a angústia é um grande combustível. Se você cuidar dela, você cuidar da sua inquietude, se deixar inquieto, provocar-se. E eu acho que também tem uma coisa que é essa capacidade de se reinaugurar. Então, uma vida bem vivida é aquela que a qualquer momento você pode olhar para trás, mas eu quero mais, é isso que o Marcelo está falando. Não interessa muito o que eu vivi. Eu estou aqui ainda na parada e não vai dar tempo, né? E também cuidar da ansiedade, claro, mas eu acho que você não perder essa capacidade de se maravilhar, de se angustiar. Eu vou citar também um grande mestre, o Amir Haddad, que é um diretor de teatro do Rio, grande mestre de todos nós, e que ele uma vez, jantando comigo, falou: minha amiga, você não sabe o que é chegar no final da vida com alívio da coerência. E eu acho que talvez uma vida bem vivida, para responder exatamente a sua pergunta, seja você cuidar de estar no final da vida com alívio da coerência, de ser fiel a si mesmo, assim, de tentar, pelo menos, manter a fidelidade a si mesmo. Isso que o Marcelo está fazendo, de falar, é agora, é a hora,
Vamos inventar Se for tudo. agora, Aperta vamos o reinventar reset tudo ali. de novo. Na medida do possível, claro, quando você pode fazer isso, né? E quando você pode fazer isso, não fugir disso. Né? É. Muita gente pode fazer coisas pequenas, grandes, diárias, cotidianas, extraordinárias, e muitas vezes se esquiva de fazer. Eu acho que esse é o chamado. Queria só acrescentar uma coisinha. Eu tenho uma tatuagem nas costas que eu coloquei depois que eu fiz uma corrida super difícil aí. E tem uma frase de um poema do escritor País de Gales, Wales, País de Gales, chamado Dylan Thomas, que em português seria mais ou menos assim: não se entregue gentilmente à noite, lute contra a morte da luz. Tá, já tá no corpo. Isso aí, tá no corpo. É porque aquela que já quer conversar, peraí, o Marcelo tem hora. Não, mas é que eu acho que assim, a gente às vezes, eu tenho me agoniado, me angustiado um pouco, Marcelo, com essa coisa que a gente às vezes fala muito assim, você tem que estar atento, né? E a gente tem falado muito pouco de prazer. Existe um grande prazer em estar atento, né? A gente vive falando assim, você tem que fazer ginástica, você tem que largar o celular, você tem que, né? Existe um grande prazer, não é nesse o que parece ser um esforço. Tem um prazerzão nessa coisa de caminhar para o outro. Tem um prazer, né, de estar na pista, na vida, de fazer do cara que você encontra no elevador de manhã, teu primeiro desafio do dia, assim, de se relacionar, né, de estar, né, estar aqui estando. A presença no momento. Né? Isso aí. Esse podcast é um exercício disso. Acho que quando a gente está aqui por 1 hora e meia, a gente está aqui. A gente não quer estar em nenhum outro lugar. Então, a gente agradece demais a presença de vocês, Denise, você, Marcelo. Uma honra ter vocês aqui, individualmente e combinados nessa conexão que foi linda hoje. Linda. De tantas coisas bonitas que a gente conversou aqui. É um privilégio pra gente e pra quem está nos assistindo. Obrigada pelo convite, adorei te conhecer melhor, Marcelo. Também. Muito. Obrigada. Muito show. Obrigado. O Tantos Tempos é uma ideia original da Orson Podcast, com produção da RFN Audiovisual e da Lucha Libre Áudio. Muito obrigada e até a próxima.